Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui na nossa live de segunda-feira, 19 horas e 19 minutos. Boa noite. Pessoal, hoje fazendo uma live apenas aqui pelo YouTube e já antecipo aqui que essa live foi gravada, então está sendo transmitida como ao vivo fosse, mas eu estou ao vivo no chat para poder responder as perguntas, combinado? Porque eu estou viajando, nesse momento que vocês estão assistindo a live, eu estou em Criciúma, estarei lá, na verdade, né, em Criciúma, Santa Catarina, para um evento palestrando, e por questões de horário do voo, vou chegar próximo do horário da live, então, por segurança, eu achei melhor deixar gravada, mas sempre 19 e 19 você tem esse conteúdo aqui exclusivo de muito valor. E para você que é a primeira vez que está acompanhando aqui a minha live, prazer, eu sou Alexandre Fadel, eu sou especialista em administração de locações. Aqui eu ensino corretores e imobiliárias a viverem da renda de aluguel sem terem que depender das vendas. É isso aí, tenho mais de 30 anos nesse ramo da administração de locações, chegando a administrar uma carteira com mais de 1.000 imóveis, e estou aqui dedicando o meu tempo, a minha energia, de uma forma que tem feito muito bem para mim e para quem me acompanha, porque subindo a régua da administração de locações no nosso país. Isso aí, se você quer se tornar um administrador de locações acima da média, seu lugar é aqui. Já deve ter uma galera aqui dando boa noite para todo mundo. Meus alunos aí já podem até falar que é meu aluno e que já está acima da média, porque está sim, tenho certeza absoluta disso. E por falar em estar acima da média, hoje eu separei um tema, porque apesar de um pouco amplo, sobre inadimplência, né? Como tratar a inadimplência na sua carteira de locações, é porque eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas também sobre assuntos específicos da inadimplência. O locatário não paga aluguel, o que eu posso fazer a partir dali? Ou até antes, né? Como driblar ali a inadimplência. Alguns têm medo de administrar locações porque acham que a inadimplência é muito alta, dá muito trabalho, a cobrança, enfim. Hoje a live é esse assunto. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto específico, aqui é o seu lugar de aproveitar e perguntar, porque eu estou ao vivo no chat te respondendo aqui, combinado? Então vamos lá, pessoal. Inadimplência na alocação de imóveis. Primeiro, é um bicho de sete cabeças? Olha, a gente mata as sete cabeças com planejamento e estratégia. Mas, acima de tudo, conhecimento. Olha, eu bato nessa tecla muito aqui. Quanto mais você aprender sobre o que você faz, o que você atua, maior chance de você acertar. Engraçado, né? E vai caindo a chance de dar algum problema, algum perrengue. E é isso que eu passo aqui para vocês. Quanto mais você aprofundar no assunto da administração de locações de imóveis, parece engraçado, parece uma brincadeira. Engraçado, minha inadimplência diminuiu. O meu faturamento aumentou. São alguns reflexos que a gente vê rapidamente aqui com os meus alunos, meus clientes, ao longo desses 30 anos, o que eu já fiz de coisa errada para depois acertar. Então, aqui eu tento encurtar esse caminho para você. Vamos lá? Seguinte, antes de vencer o aluguel, há algo que eu posso fazer, Fadel? Me responde quem está aí ao vivo aí no chat. O que você faz antes de vencer o aluguel? Você tem alguma medida que você toma pensando em não ter inadimplência? Eu quero saber. Põe aí para mim aqui embaixo aqui que eu já estou de olho e já vou comentar. Vamos lá. O que eu falo? O que as pesquisas, o que as estatísticas nos dão em relação a qualquer tipo de cobrança, tá? Quem mais cobra é quem mais recebe. Ponto final. E aí eu já entro no assunto, porque eu vejo muita gente me fazendo umas perguntas que a própria pergunta me preocupa
me perguntando, por exemplo, Fadel, eu estou com um locatário que não paga há mais de um mês, 2 meses, 3 meses, o que que eu posso fazer? Ou seja, não fez nada nesse tempo. Às vezes eu vejo o pessoal, Fadel, está inteirando 30 dias, e aí, agora eu posso entrar com despejo, agora eu posso cobrar, na hora que vencer o segundo mês. Então, vamos alinhar isso aqui de uma vez? Bora. Seguinte. Primeiro, antes de vencer o aluguel, qual que é a dica que eu dou a vocês? Mandem a cobrança com uma certa antecedência, tá? É claro que você não vai mandar todo dia, não, que também ninguém merece. Eu tenho umas assinaturas aqui, todo mundo deve ter, de alguns sites, alguns canais, algumas mensalidades que a gente paga que tem gente que abusa, manda o tempo todo, olha, tá vencendo, tá vencendo, tá vencendo, aquilo ali. Dá vontade até de não pagar, de raiva mesmo. Eu sou assim, direto mesmo, lá, pô, tá, eu não vou pagar antes da hora. Então, calma, eu sou assim. Então, o que que eu tô falando, como eu sou para você ver, se coloca no lugar da pessoa. Se trouxe um incômodo, eu falo muito isso, se trouxe um incômodo na hora que você se coloca no lugar do outro, locatário, às vezes eu falo do locador, quer dizer que tem uma coisa errada. Então reveja o seu planejamento, reveja a sua estratégia. Óbvio que se você mandar um e-mail, um WhatsApp, e ligar, e mandar boleto, mandar uma carta todos os dias para o locatário, vai dar ruim, tá? Então o que que você vai fazer? Pelo menos uns 15 dias de antecedência, você pode mandar um e-mail. Olha, estou aqui para lembrá-lo de que seu aluguel vence dia tal, qualquer dúvida, estou aqui à sua disposição, sempre colocando à disposição. Uma semana antes, você já pode mandar um WhatsApp. Olha, segue o boleto ou o link para pagamento. Qualquer dúvida, sempre à disposição. Um dia antes do vencimento, no vencimento, e aí você controla a sua régua de tempo de cobrança. Tem aplicativos, tem soluções tecnológicas que automatizam isso, tá? Tem CRM que faz isso também. Procure lá um seu, se você vai contratar algum, se isso for importante para você, é uma funcionalidade que você pode ter. Bacana? Vamos lá. Fadel, venceu, não pagou, cabe multa? Cabe. Mas eu te pergunto, o seu contrato fala da multa? O seu contrato, inclusive, tem o vencimento específico, porque eu tenho perguntas que eu venho respondendo que a pessoa no contrato esqueceu de colocar a data de vencimento. Então tem que pôr uma data de vencimento. Todo dia 5, todo dia 10, todo dia 18, você tem que ter um vencimento. Porque quando você tem um vencimento, a partir daquele dia, cabe multa. Ah, Fadel, no dia seguinte, não é abusivo? Não. Nós, todos aqui, já devem ter atrasado alguma conta de energia, de água, de condomínio, o que seja. Não tem multa, locação também. Só que deixa claro no contrato, tá bom? Bacana. Depois desse vencimento, dia seguinte, o que que você pode fazer? Ah, vou entrar com ação de despejo. Claro que não. Claro que não. Eu falo isso para todo mundo. A ação de despejo, que é a rescisão motivada, compulsória, enfim, tem que ser a última das últimas tarefas que você vai fazer para cuidar dessa inadimplência. Uma ação judicial ela é cara, ela é lenta e ela é desgastante para o locatário, para o locador e para o administrador de locações, sem falar do advogado, são 4 pessoas ali. E se não tiver aí no fiador, é muita gente, é muito dinheiro, é muita energia movimentada, tem juiz, tem é muita coisa para você, por qualquer atraso, você entrar com uma ação de despejo. Eu não recomendo, tá? Ah, Fadel, mas então, o que que você recomenda de imediato? Olha, primeira coisa, no dia seguinte, não espere mais do que um dia, já entra em contato com o locatário. Qualquer forma, ligação, WhatsApp, áudio, vídeo, e-mail, qualquer jeito, pessoalmente, não interessa. Você vai procurar saber dele qual foi o imprevisto que ele teve para não efetuar o pagamento no vencimento. E ali você já manda para ele um boleto renovado com a multa contratual. Se ele questionar a multa e te pedir uma isenção, tudo bem, você pode até fazer isso, esporadicamente. Às vezes eu costumo falar, cada locatário tem um botão de socorro, que é uma isenção de multa no máximo. Mas isso é uma regra sua, interna, isso não fica no contrato.
Inclusive, você tem que perguntar para o locador, pedir autorização para ele, para não cobrar multa, que esse dinheiro é do locador também. E como eu falo também, que é nosso também como administrador, porque o nosso percentual incide em cima da multa. Então, lembre-se, antes de isentar todas as multas suas, que eu vejo muito administrador que não cobra multa de jeito nenhum, você está baixando o seu faturamento. Ah, é muito pouco. Não. É muito pouco se você tiver uma locação. A partir de 10, 100, 500 locações, isso aí altera o seu faturamento bastante, tá bom? E a gente já tem que pensar lá na frente, porque você, acima da média, vai ter uma carteira de 1.000 imóveis mais rápido do que eu tive. Do jeito que eu passo as informações aqui e driblando as pedras que eu sei que vão aparecer no caminho, você vai chegar bem mais rápido que eu gastei. Então vamos lá. Seguinte, dia seguinte, procura saber. Ah, ele deve ter tido imprevisto. O dinheiro faltou, ou até esqueceu simplesmente. Ou, dependendo da profissão dele, não foi remunerado, é comissionado, tem uma série infinita de fatores para alguém não pagar o aluguel. E nem sempre é má fé. E eu ouso dizer que a minoria das causas é uma má fé. Minoria mesmo. E eu estou falando de 1%. Se não for menos ainda, é má fé. Então não tem aquele bicho de sete cabeças que o povo adora falar na rua que, meu Deus, locação dá trabalho, dá muita inadimplência. Mentira! Estou aqui para falar a verdade, que é mentira falar o que quando a gente ouve que locação de imóveis dá muito trabalho e dá muita inadimplência. Isso é uma das maiores mentiras que se falam na administração de locações. A primeira é que dá trabalho demais no sentido ruim mesmo, que não estou aguentando administrar locações. Eu não posso falar que é uma mentira sempre, porque às vezes a pessoa fazendo de forma errada dá trabalho. Então, tem que ver o que ele está fazendo, qual o planejamento dele. Se seguir planejamento, uma estratégia, não dá esse trabalho que o pessoal fala, não, sabe? Dá é dinheiro. E aí eu até brinco com meus alunos, quem tiver aí sabe, pode falar isso, já ouviu falar isso. Comenta aqui para mim. Quem reclamar do trabalho de administração de locações, eu digo o dono da imobiliária, que tem a carteira de locações, né? Chega para ele e fala o seguinte: tá dando esse trabalho todo, né? Então, que tal você passar esse trabalho para mim? Eu te compro a carteira. Faz esse teste com quem te falar isso. Quer saber se ele vai te vender. Duvido. Então, é isso, pessoal. Né? Quando tem 1% de inadimplência, o administrador costuma focar nele, falar mais dele do que os 99 que estão pagando em dia. É natural do ser humano. Sempre dar mais atenção ao problema, à dor, do que o que está indo bem. Isso é normal, é do ser humano, tá? Então, você não pode cair nessa armadilha e achar que 1% vale mais que 100. Isso não dá. Vamos lá. Primeiro dia de inadimplência, bacana? Conversou com ele, de repente já até pagou, muitos pagam no dia seguinte, isentou a multa ou não, enfim, isso aí você vai resolver na sua estratégia, né? Seguiu. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, uma semana, não pagou. Falou que ia pagar e não pagou. O que fazer? Claro que você vai continuar cobrando, né? Mas você tem que dar um prazo para ele. Fala, olha, que dia definitivamente é bom para você pagar. E estabelece aquele prazo. Passado aquele prazo e não pagou, aí você viu um forte indício que não vai pagar, você tem pelo menos duas tarefas pela frente. Uma, você tiver a garantia contratual, acionar ela. Por exemplo, o fiador, você já pode entrar em contato com ele. Ah, Fadel, mas só depois disso? Não, você pode entrar em contato com o fiador no dia seguinte também da falta de pagamento, mas eu não recomendo. A gente tem que saber escalonar a cobrança. Tem que traçar uma estratégia. Inclusive, é estratégia você avisar o locatário que se ele não pagar, você vai acionar o fiador. E olha, nesse momento, muitas das vezes ele paga, porque ele não quer que o fiador saiba. Entendeu? Você não pode queimar o cartucho. Se você no dia seguinte nem ligou para o. Tem gente que faz isso, nem liga para o locatário e já aciona o fiador, já bagunçou a família dele, já trouxe mais problema do que ele já tem. Ele não está conseguindo pagar aluguel, você já colocou a família contra ele. Não, a gente tem que dar oxigênio para ele. A gente tem que dar solução para o locatário e não levar mais problema que ele já tem. Se ele não pagou aluguel, é porque ele já tem um problema. O administrador moderno tem que entender isso.
Não dá para querer estrangular o locatário no primeiro dia de inadimplência, nos primeiros dias, inclusive. Não dá. Então, vamos dar oxigênio para ele. Mas sempre com um alerta. Olha, você tem até o dia tal. Depois do dia tal, eu vou ter que acionar a garantia. E aí, qualquer garantia que você tiver, fiador, calção, título, seguro-fiança, abrir o sinistro. E olha, dica de ouro: tem seguro? Tem empresa garantidora? Você tem que acionar ela dentro do prazo que ela estabeleceu para você no contrato. Procure saber. Se você trabalha com mais de uma, cuidado, porque cada uma pode ter um prazo diferente. Ela te obriga a acionar ela, porque ela quer entrar nessa parada, ela quer cobrar quanto antes ali do locatário também, não é só você não. E aí eu já vi gente deixar passar 1, 2, 3 meses e nem acionou o sinistro da seguradora, depois vai reclamar que não pagou. É uma coisa tão simples. Normalmente online, você entrou, achou o contrato, puf, disparou, abriu o sinistro, acabou. Deixa que agora é com eles. Facilidade. Eles vão cobrar. Dali para frente é com eles. Mas não, você tem um fiador, então faz isso que eu estou falando, passo a passo. Chegou na hora do fiador, entre em contato com ele também. Ah, Fábio, eu preciso notificar por escrito? Não, não precisa. Gente, aluguel que já tem a previsão de todos os meses, quanto que é e o dia que vence, a gente não precisa mandar nada por escrito com comprovante que ele recebeu, cartinha, notificação, para avisar ele que está inadimplente, não. O próprio contrato é o suporte jurídico que a gente tem. Olha, meu amigo, se você tinha que pagar aluguel todo dia 5, passou dia 5 você não pagou, o ônus da prova nesse momento foi para a mão do locatário. Ele é que tem que mostrar o recibo que pagou. Ponto final. Então, o que eu quero chegar? Você pode conversar com ele, você não precisa notificar por escrito. Ah, Fadel, eu gosto de mandar uma cartinha com timbre, o escritório de advocacia que me atende é que manda. Tudo bem, cada um tem sua estratégia. Eu não vou tirar a razão, que às vezes uma carta timbrada, assinada, e do escritório de advocacia, ou de uma empresa de cobrança, ou da própria imobiliária, chegando pelo correio, com aviso de recebimento do locatário, pode ter uma força moral maior ali para ele? Pode ser que sim, como pode ser que não. Inclusive, pode ser que nem ele receba. Mas faça da forma que você achar melhor. O que não pode deixar de fazer. Combinado? Então, pessoal, inclusive, já deve estar perguntando aqui, vou respondendo aqui, tá bom? Quem está entrando aqui nesse momento, eu não estou ao vivo, a live está sendo transmitida ao vivo aqui no YouTube, mas eu tive que gravar essa live porque eu devo ter acabado de chegar em Criciúma, Santa Catarina. Eu estou em Criciúma para dar uma palestra. E eu fiquei com medo do tempo não dado, vou chegar no hotel, tinha que pegar, o aeroporto é longe, então eu deixei gravado. Só que eu estou ao vivo do lado de cá, de olho no chat e respondendo vocês, tá bom? É uma experiência bacana, espero que vocês gostem também. Então vamos lá. Feitos esses procedimentos, então você já teve a estratégia antes do vencimento, do primeiro dia, dos dias seguintes, acionou seguro, acionou fiador, e aí você fez tudo o que poderia ser feito. Em quanto tempo? Olha, isso tudo tem que. O ideal é que você use toda essa régua de tempo sua em 30 dias, quando vai inteirar o segundo vencimento, no máximo, tá? E aí, a qualquer momento, ou no final desses 30 dias, e você tiver um forte indício que realmente é uma inadimplência que não vai ser sanada tão cedo, não tem prazo, o locatário não te deu esperança que vai pagar e nem desocupar o imóvel, né? Porque a gente tem que chegar nesse assunto, falar, olha, tudo bem, você não vai pagar o aluguel, mas então você desocupa o imóvel, que eu preciso alugar ele de novo para o locador que precisa desse dinheiro. E entra num acordo, porque aí você vai ficar livre do despejo e você vai ficar só com a cobrança. Não tem a mentalidade de décadas atrás de administradores de locação que não recebo chave de quem me deve. Isso ficou no passado. Tanto no passado que já tem jurisprudência falando que a gente não pode nem recusar a chave do imóvel quando ele quiser entregar, mesmo com dívida, tá bom? Então vamos nos atualizando. Aí amanhã você vai ter um problema. A ação, uma das ações mais demoradas do nosso país, chama ação de despejo. Infelizmente. A gente luta para que melhore, a gente tem estratégia. Eu sei os caminhos mais curtos, mas o mais curto ainda é longo. Tudo que demora mais de 30 dias é longo. Vence mais um aluguel. 60 dias, 2, 90 dias, 3, e aí vai.
Então, presta atenção, administradora e administrador de imóveis acima da média. A gente recebe as chaves e a gente coloca no termo de recebimento uma ressalva. O que é? Recebimento da chave para fins de vistoria de saída, ressalvada a existência de débitos a serem apurados para a posterior cobrança. Você recebe a chave. O que quer dizer isso? Naquele dia para frente, parou de correr o aluguel. Tá. Só que você tem a posse do imóvel. Você não precisa mais de uma ação, de um juiz, uma terceira pessoa, que Deus sabe quando ele vai dar esse despejo, quando o oficial de justiça vai lá, e o locatário vai continuar lá dentro do imóvel, lá sem pagar aluguel, e você sem saber se você vai receber. Você só está aumentando a sua dívida, virando ela uma bola de neve, se você não quiser a posse do imóvel. Eu sou muito direto. Se você discordar de mim, quem sou eu para discutir? Eu estou falando que esses meus mais de 30 anos de experiência foi me mostrando como administrador de locações e também como advogado. E aqui eu estou tentando atalhar esse caminho para você. Quer pegar um outro caminho? Você vai chegar lá também. Talvez você vai fazer uma curva. Vai demorar mais um pouquinho. Não sei. Ah, Fadel, eu já fui para esse outro caminho, foi melhor. Combinado. Não é administrar locações de imóveis, não é uma matemática exata, quem dera fosse. Tá bom? Mas vamos lá. Eu trabalho com estatística, o que mais deu certo, o que mais, porque sempre tem alguma coisa fora da curva, tá bom? Vamos lá. Feito isso, tenta recuperar a posse do imóvel. Você não precisa do despejo, mas você pode precisar de uma ação de cobrança ou execução. Bacana. Uma coisa que eu não falei ainda que você pode fazer, mas eu recomendo só depois de indício mesmo que o locatário não vai pagar. Negativar o nome dele nos órgãos de restrição de crédito. Por exemplo, SPC, Serasa. Você pode fazer seu login e senha, administrador aí, no SPC Serasa, comprar crédito, lá é simples, você pode gastar só o que você for usar, tem que assinar plano hoje em dia, antigamente tinha que ter um plano, hoje em dia você entra lá e negativo. Eu só te peço uma coisa, se amanhã esse locatário pagar, não esqueça de tirar o nome dele, tá bom? Você tem que deixar isso muito claro para você e sua equipe. Houve pagamento em atraso, confere se tem um nome no SPC Serasa e vai lá e dá baixa. Senão isso pode gerar dano moral contra você. Ação judicial. É muito sério. Então, assim, na hora que vai colocar o nome dele no SPC Serasa, confere direitinho, tá? Olha se não teve fraude também, se o fiador, se você for negativar ele, também pode. Se é ele mesmo, olha tudo de bacaninha para você não causar dano a ninguém, que não é bom. Tá ruim. Bacana? Bacana. Feito isso tudo, você pode, então, partir, já que tudo que você fez não deu certo nem recuperar a posse, nem receber o aluguel, você já está com mais de 30 dias ali, estou falando em média, você pode fazer isso no primeiro dia, estou falando em média. 30 dias depois ali, não deu certo. Entra com ação de despejo. É a última das instâncias. Eu não deixaria muito tarde para essa ação também, não. Eu vejo alguns administradores que deixam interar 3, 4, 5, 6 meses para entrar com uma ação de despejo. Eu não deixaria, tá? Eu acho que ali depois de 30 dias está bom, está um tempo suficiente para ele tentar pagar, parcelar, negociar com você, ou desocupação do imóvel, enfim. No máximo 60 ali entra com ação de despejo. Isso você. Agora, se tem uma seguradora por trás, tem um título, tem uma garantidora, eles têm os procedimentos próprios para essa ação de despejo. Alguns são os advogados deles, outros eles até te autorizam a contratar o seu. Então, saiba como funciona isso para que você esteja prontinho para na hora você usar. E aí você vai entrar com ação de despejo, dali para frente o advogado da sua confiança ou dessas empresas vão te dar o seu próximo passo, que é a questão jurídica. Vai pagar custos, não vai, tem caução, tem liminar, enfim, ali já é uma questão jurídica. Pode ser objeto e será, com certeza, de outra live e outros conteúdos aqui. Claro que já no passado eu já publiquei muita coisa, você pode conferir, inclusive, aqui no YouTube. Toda quinta-feira tem meu aulão, tá gravado aqui, tá? Então, você pode conferir muita coisa que tem aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo aqui no meu conteúdo, que eu falo muita coisa jurídica descomplicadamente para você. Você não precisa ter formação nenhuma para compreender o que eu estou falando, tá bom? Então, o tratamento da inadimplência
Tá vendo como é que é importante aqui, olha, nessa live aqui, eu já falei para vocês tantas atitudes e um passo a passo, e cada um depende de outro, e ali a gente vai, e à medida que você vai dando um passo a mais, vai aumentando a sua adimplência, os locatários vão pagando, a maior chance dele ir pagando até a ação de despejo. E olha, mesmo dentro de uma ação de despejo, que eu já fiz de acordo, o locatário pagou, o fiador pagou, a garantia cobriu, ou ele desocupou o imóvel, na hora que se ajuiza uma ação de despejo. São realmente a minoria que chega ao final de um oficial de justiça e até o imóvel, arrombar, colocar os móveis para fora. Isso aí é, apesar de mais de 30 anos trabalhando, 25 como advogado, eu fiz isso poucas vezes. Já fiz, mas em relação ao todo de ações de despejo que eu já ajuizei na minha vida, que eu nem sei quantas, provavelmente eu deve ter passado de 1000, centenas, eu tenho certeza, não tenho esse cálculo aqui, mas eu lembro de quase todas de cabeça que eu tive que ir com o oficial de justiça, arrombar, reforço policial. Isso é muito raro de acontecer, não é esse bicho de 7 cabeças. Então, pessoal, vocês fazem esse processo todo, me responde aqui. Estou aqui ao vivo no chat, de olho aqui nos comentários aí de todo mundo. Meus alunos aí também já, com certeza, já digitando, já de olho, que não perdem aí uma live, além do conteúdo que nós temos. Olha, como eu disse, eu estou com essa live ao vivo, sendo transmitida um arquivo gravado que eu fiz. Eu estou certamente chegando, ou já em Criciúma, Santa Catarina, para uma palestra, para um evento. E eu estou aqui ao vivo, sim, no chat, tá bom? Mais perguntas podem fazer. Se não deu tempo de eu responder as suas perguntas aqui durante a transmissão ao vivo, eu vou responder em seguida, tá? E você que está assistindo essa live aqui gravada, vai ficar gravada no meu canal também, seja bem-vinda, bem-vindo, e pode perguntar que depois eu vou respondendo também, tá bom? Aproveita e confere, olha, maratona meu conteúdo aqui no YouTube, aproveita que você está aqui, ativa o sininho aí, comenta, curte, compartilha com quem mais possa ajudar. Sabe por quê? Isso é bom para mim? Só para mim? Não. É bom para mim, mas é bom para você. Porque a partir do momento que você se inscreve ou até curte essa live, o YouTube funciona assim no Instagram também, todas as redes, enfim. Ele entende, registra ali que é de seu interesse. Então, novos conteúdos vão chegar com mais frequência para você. Porque senão, não chega, tá? Assim como a inadimplência, a gente fala que, né, desejavam numa carteira e é a realidade da média nacional de 1%, 2%, é, as mídias sociais, quando a gente publica qualquer coisa, ela entrega 1, 2% para o número de seguidores, é muito pouco. Então, só e 1, 2% de quem interage. Então, para que você continue recebendo essas dicas preciosas e tanto de conteúdo que tem pela frente aí que eu estou produzindo, vem cá, ó, clica aqui que você vai ficar atualizado, tempo integral aqui com a administração de locações, tá bom? Então, galera, eu queria agradecer, tá? A live minha é sempre prática, rápida, objetiva, nem sempre rápida, mas vocês vão ver algumas lives gravadas ali que duraram mais tempo, mas o assunto é bom, se deixar, eu vou falando, vou falando, vou falando, e tem muita pergunta, como sempre. Estou aqui, você tá me perguntando aqui, eu já devo estar te respondendo, e quero desejar a vocês uma ótima semana para vocês, que cresçam e escalem as suas carteiras de locação com nenhuma inadimplência, e se acontecer, que agora você saiba lidar melhor com ela, tá bom? Espero ter ajudado e colaborado aí no seu trabalho, na administração de locações, para você viver da renda de aluguéis sem ter que depender das vendas, né? Então a gente se encontra aí nos meus próximos conteúdos, publicações, tanto no YouTube quanto no Insta e até no TikTok, se você tem também, pode me seguir lá, tá? Sempre tem alguns conteúdos exclusivos para cada mídia também. Então, tamo junto, tá bom? Vou estar aqui junto com vocês essa semana toda. Em breve a gente se encontra mais uma vez. Tchau, tchau!